Fala aí, no vídeo de hoje nós vamos falar se o avivamento chegou no Brasil ou até mesmo se o avivamento já chegou no mundo. Mas a resposta já dou aqui já de cara pra vocês e a resposta é não. Mas antes de irmos pro vídeo, né, não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever, compartilhar o vídeo depois que você ver ele inteiro, né, que vai ajudar muito aqui. Eu sei que eu tô desaparecido aqui, né, no YouTube, mas voltei, cenário novo, né, as coisas aqui estão começando a se acertar aqui na base. E cara, é isso, sem mais enrolação. Vamos pro vídeo. Gabriel, por que você fala que a nossa geração não é a geração dos últimos tempos e o avivamento não está chegando e nós não estamos vivendo o avivamento? Por que você diz isso, Gabriel? Vocês vão entender o porquê que eu digo isso quando eu fizer um comparativo, vou dar esse comparativo aqui para vocês, sobre a nossa geração e como a geração dos últimos tempos deverá ser. Já vamos pegar aqui na palavra, vamos lá em Joel, capítulo 2, no versículo 11, numa parte da profecia de Joel, né? O Senhor levanta sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem a sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Aqui, em Joel, capítulo 2, versículo 11, está falando exatamente sobre os últimos tempos. Vamos um pouquinho mais adiante, no versículo 28. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E lá no versículo 32 diz: E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. A gente viu que no versículo 28 e 29 deixa muito claro que a última geração será uma geração cheia do Espírito Santo. E uma geração, né, também, se você continuar lendo, uma geração pura, uma geração entregue ao Senhor. E isso fazendo paralelo com várias, né, bases bíblicas de como a igreja tem que ser. E se você pega, né, como essa igreja que deve ser, a igreja que será quando terá a volta de Cristo, e a gente faz um paralelo com a nossa geração, olha, me perdoa, não é a geração do avivamento. Por quê? O avivamento virá nos últimos dias. E por que eu digo isso? Vamos lá em Mateus 24. Mateus 24, 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O avivamento, né, que nós estamos acostumados a falar, não é somente em fogo, mas também uma grande onda evangelística que a igreja faz. Coisa que hoje em dia também não acontece. E outra, a nossa geração não tem ido pregar. Então acaba que aqueles que estão de fora não conhecem a Cristo. E isso daí mostra ainda mais um ponto que não se tem um avivamento. Porque isso daí fala lá em Romanos 10. Romanos 10, 13 ao 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, a gente viu que o que eu acabei de falar, né? A gente leu aqui o que eu acabei de falar. Nossa geração não prega. A nossa geração não tem os dons do Espírito Santo. E outra, a nossa geração não tem Bíblia. E como a nossa geração vai pregar se a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra? Isso deixa bem claro, a palavra de Deus. Então como nós iremos pregar? A nossa geração é uma geração totalmente defasada, biblicamente e espiritualmente. E isso daí tem um rombo que a nossa geração fez. E não só a minha geração. A geração dos meus avós e a geração dos meus pais e a minha geração fizeram um rombo que nós não estamos preparados para, de fato, pregar o evangelho. Somente alguns poucos. E os poucos que pregam, as pessoas não escutam. E alguns que pregam heresias,
coisas que não estão na palavra de Deus, mensagens que confortam o ego das pessoas. Então, desses pregadores que pregam heresias, não se tem fé, a fé não vem, a fé genuína não se vem através dessas pregações. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, coisas que esses daí tentam alterar para satisfazer os próprios egos. Então, não, a nossa geração não é a geração do avivamento. Não, nós não estamos passando por um avivamento. Não adiantou nada, galera da minha geração, levantar sapatinho pro alto e achar que eles iriam ser missionários. Coisas que ser um missionário é você ter uma atitude e ir. Você ser um missionário é você não ter medo de pregar do evangelho, é você dar um testemunho integral da sua vida como cristão. Mas a nossa geração não faz isso. E como nós podemos recuperar esse rombo que as últimas gerações e a nossa geração fez? O que a gente tem que fazer é algo que alguns já estão fazendo e que nós jovens, nós de 20 anos para baixo, temos que botar na nossa cabeça. Jesus não vai voltar na nossa geração. Põe isso na tua cabeça. A nossa geração não está preparada. Se Jesus for voltar, a gente já vai estar velho. E por que eu digo isso? É triste, muito triste, mas é sério o que eu estou falando agora. Deus tem posto isso no meu coração há tempos e eu estou gravando esse vídeo aqui exatamente para falar isso para vocês, para expor isso para vocês. A nossa geração, se for se preparar agora, se a gente for evangelizar, pegar pessoas para nós e fazermos essas pessoas se capacitarem para pregar o evangelho, vai ter uma defasagem de tempo absurda. O que acontece? Não serão pessoas integralmente firmes na palavra. São pessoas que precisam ter os seus caráteres mudados. E até isso acontecer, já vai uns 20 anos pra frente, até uns 40 anos. Tanto para captar as pessoas, tanto para fazer uma metanoia na cabeça delas, de quem é Cristo, como elas devem se portar, para que assim como elas estiverem se portando como cristãos, cristãs, né? Elas possam ir e pregarem o evangelho. Mas tá, Gabriel, a gente tem que fazer isso. Sim, a gente tem que fazer isso. Mas por outro lado, nós também temos que obrigatoriamente focar na geração que há de vir. A próxima geração a gente tem que preparar a próxima geração para eles irem pelo mundo pregarem. As crianças que estiverem nascendo nos dias de hoje vão ser as pessoas que vão começar a pregar loucamente pelo mundo inteiro. E a gente tem que preparar o terreno para essas crianças, para essa nova geração. A gente tem que preparar o caminho para eles. A gente tem que deixar tudo assentado para que essas crianças, esses próximos jovens que vão de vir, eles vão e preguem, porque daqui a uns 20 anos, eu com 40 anos de idade, vou ter forças, mas eu não vou ter força, sei lá, durante mais 5, 10 anos, porque uma pessoa com 50 anos não tem mais aquele fervor que um jovem consegue ter, a energia que um jovem consegue ter. A gente tem que entender isso, e a gente que é jovem, a gente tem que se preparar para preparar. É loucura falar isso, cara, mas é verdade. Cara, a gente tem que preparar um terreno firme e consolidado nas igrejas para os nossos filhos, para a próxima geração, cara. Para que esses aí sejam os precursores de um evangelho que vai dominar o mundo. E, véi, isso pode parecer loucura, mas, cara, foi isso que a igreja primitiva tinha feito. Eles estavam preparando o terreno para as próximas gerações, mas as gerações depois acabaram definhando, cara. Isso é muito triste e todo avivamento começa desta forma. Começa preparando o terreno para as novas gerações e que para as próximas gerações elas levem o evangelho adiante, cara. Mas as pessoas não entendem isso. Elas acham que elas vão conseguir pela própria força dos próprios braços, só que não é assim, cara. Deus não vai fazer você ser um Billy Graham da vida, meu irmão. E outra, o próprio Billy Graham falou que ele preferia não ter feito nada do que ele fez e tivesse preparado mais 10, 100, milhares de outros Billys, cara. Então por que a gente também não faz isso? Porque se tiver, tipo assim, se a gente pegar um cara que seria um Billy Graham da vida, se esse cara parar e falar assim, não, eu vou discipular jovens, eu vou discipular crianças, para que quando eles estiverem na minha idade, tenham centenas, milhares de jovens que vão pregar para centenas de milhões de pessoas. Então, bota isso na cabeça, meus irmãos. A geração dos últimos tempos tem que estar preparada, deve ser santa. A igreja de Cristo nos últimos tempos deve ser santa.
não deve ter pecado. Escuta, cara, pelo amor de Deus, eu sei que esse vídeo pode parecer muito puxado, pode parecer um baque, porque desde quando a gente nasceu na igreja, lá desde pequenininho, vocês vão ser a última geração, vocês são a geração da volta de Jesus. Mas não é. Não é. É triste ouvir isso, mas não é, cara. Eu queria que fosse, mas não é. Infelizmente, a nossa geração tem que focar nas crianças agora, cara. Na próxima geração, para que esses aí vão. E que vai, ai, Gabriel, eu não me chamado. Você vai fazer o seu chamado, você vai pregar em outros países se você quiser, você vai pregar para os seus irmãos do seu lado, que você tem que fazer isso principalmente. Mas você deve preparar o caminho para os que virão. A gente tem que investir em educação das nossas crianças dentro das igrejas. E não só dentro das igrejas, dentro dos próprios lares. Entendeu? A gente tem que, a gente tem que enfatizar o ensino da palavra. O ensino para que pessoas possam ser missionários. E é isso que a gente tem que fazer. E eu espero que vocês estejam entendendo isso. E eu chamo vocês, eu convoco vocês cristãos a compartilharem esse vídeo. E não só compartilharem, mas pôr em prática o que eu tô, rogando a vocês, tá entendendo? Porque, cara, a gente perdeu muito tempo. E pra gente conseguir, limpar isso que a gente fez, vai demorar 20, 40 anos. E até lá eu já vou estar velho. Você já vai estar velho. Alguns que estão vendo o vídeo vão estar até mortos. Já vão estar na glória, entendeu? E cara, como a gente faz essa cagada que as gerações fizeram, do jeito que eu tô falando, preparar os pequenos, entendeu? E a gente tem que fazer isso. Vamos preparar nossas crianças desde pequenininhas, que elas não vão esquecer da palavra, e preparar de forma correta, não largada como as igrejas por aí têm feito, menosprezando as crianças, sendo que as nossas crianças, as crianças que estão na igreja, são essas que serão os grandes pregadores. E eu não tenho problema nenhum em falar, eu quero ser um preparador de grandes evangelistas, grandes missionários e grandes pastores. Eu quero isso para minha vida e eu espero que vocês também queiram isso, porque infelizmente a nossa geração está defasada. E a única forma que a gente consegue desfazer isso é criando um caminho limpo e sem pedregulhos, sem espinhos, para que nossas crianças cresçam como cristãos e que elas não tenham medo de, sei lá, ir para uma Índia, Coreia do Norte, China, que são países que nunca ouviram falar de Jesus. Está muito longe a vinda de Cristo. Muitas pessoas, até mesmo no Brasil, nunca ouviram falar de Jesus. Então, cara, vamos focar. Vamos focar em levar o evangelho pros de dentro e preparar o caminho. Que daqui a algum tempo a gente vai ver que as nossas crianças já vão estar pregando. A gente já vai ver os resultados nas escolas. A gente vai ver isso. Entendeu? Vamos focar. E você que é adolescente ou jovem como eu, bota isso na tua cabeça. A gente vai pregar. Vamos pregar. É o nosso dever. Mas entenda, cara, não é na nossa. E a gente tem que preparar o caminho para os próximos. E esse foi o vídeo, gente. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like, né? Compartilhar o vídeo para que outras pessoas escutem essa palavra. E é isso. Valeu, falou. Estou voltando com força para o YouTube e vamos pregar o evangelho. Fui!